Eu me lembro do dia em que minha filha, Carla, disse: "Mãe, a senhora não devia mais ficar sozinha. Vem morar comigo." Ela falava com aquele tom de quem quer proteger. E quem é mãe sabe. É difícil recusar o cuidado de um filho. Naquele momento, achei que seria bonito. A casa dela era grande. O neto, Lucas, sempre me fazia rir. E eu estava cansada do silêncio da minha sala. Mas mal sabia eu que, às vezes, o silêncio é mais acolhedor do que o barulho que vem travestido de amor. Fiz minhas malas em 2 dias. Levei poucas coisas. Algumas fotos, minhas orquídeas, meu rádio de cabeceira. Deixei minha casa limpa, cheirando a lavanda, e tranquei o portão com uma pontada no peito. Era como se eu estivesse fechando um capítulo, sem saber se haveria outro depois. Os primeiros dias foram bons. Carla me tratava com carinho. Dizia que agora eu teria companhia. Eu ajudava a arrumar a cozinha, fazia o almoço, esperava Lucas chegar da escola. Mas logo comecei a notar pequenos gestos. Quando eu ia lavar a louça, ela dizia: "Deixa, mãe, a senhora pode quebrar o copo." Quando eu tentava sair para comprar pão, ela insistia: "Não precisa, eu peço pelo aplicativo." No início, achei fofo. Depois percebi que aquilo ia me apagando. Um dia, enquanto ela trabalhava e eu tentava me distrair na varanda, percebi que minha própria vida cabia em um quarto. Meu armário tinha metade do espaço. Minhas roupas estavam dobradas de um jeito que não era o meu. Até meus remédios ela guardava num armário alto, para eu não confundir. Comecei a me sentir uma visita. E o pior, uma visita indesejada. No jantar, ela falava sobre tudo, menos comigo. Era como se eu tivesse virado parte da mobília. E mesmo assim, sorria, fingindo que estava tudo bem. A verdade é que a gente finge, porque tem medo de ser ingrata. Mas eu sentia falta de algo simples. Poder escolher o horário de dormir sem ouvir: "Já tá tarde, mãe." Às vezes eu esperava Carla dormir e ficava andando descalça pela casa só para ouvir o som dos meus passos. Era o único momento em que eu me sentia viva. Se você chegou até aqui, minha filha, aproveita e se inscreve no canal. E nos ajude. Assim como estou contando a minha história, quero abrir espaço para tantas outras que ainda precisam ser ouvidas. Estamos começando o canal agora, e a sua ajuda é importante. Mas voltando para minha história, naquela semana, percebi que até minhas orquídeas tinham murchado. Carla esqueceu de colocá-las na janela. Foi bobo, eu sei. Mas chorei como se tivesse perdido um pedaço de mim. Porque quando a gente deixa a própria casa, não leva só as coisas. Leva o ritmo, os cheiros, o jeito de viver. E quando tudo isso se perde, o que sobra é uma sensação de que você tá viva, mas não pertence a lugar nenhum. Eu me perguntava toda noite: será que isso é amor ou só medo de me deixar viver sozinha? Com o passar dos meses, comecei a sentir que minha presença ali era mais obrigação do que carinho. Carla tinha uma rotina corrida e parecia que eu atrapalhava. Cada vez que eu tentava ajudar, ela arrumava um jeito de me afastar, com aquele sorriso doce que machuca mais do que qualquer palavra dura. "Deixa, mãe. Eu faço. Não precisa levantar cedo. Vai descansar. A senhora já viveu demais." Essas frases ditas com boas intenções começaram a me ferir de um jeito que nem eu entendia. Era como se ela quisesse me proteger da vida, mas esquecesse que eu ainda fazia parte dela. Às vezes eu acordava antes do sol e ficava sentada no sofá, ouvindo o relógio da sala. Eu pensava na minha casa, no meu café passado na hora, no cheiro do sabão em pedra, nas vizinhas que batiam palmas no portão. Agora, tudo o que eu tinha era uma xícara que não era minha e um silêncio que não me pertencia. Carla começou a cuidar das minhas finanças
Disse que era melhor organizar, para eu não me preocupar. No início, achei que era por cuidado. Mas quando fui ao banco e percebi que minha senha tinha sido trocada, senti um nó na garganta. Não era sobre dinheiro. Era sobre escolha. Eu sempre fui independente. Trabalhei, criei meus filhos, paguei minhas contas. E, de repente, parecia que eu tinha voltado a ser uma criança que precisava pedir permissão para tudo. No almoço de domingo, ela falava com o marido e o neto sobre planos de viagem. Eu ficava quieta, fingindo interesse, mas por dentro, algo em mim gritava. Quando tentei comentar que queria visitar minha amiga Neide, ela respondeu: "Ah, mãe, Neide mora longe e a senhora não tem mais idade para ficar andando de ônibus." Fiquei calada, mas naquela noite, chorei escondido no banheiro. O espelho me devolveu um rosto cansado e um olhar que não era mais o meu. Ali, entendi que envelhecer não dói por fora. Dói quando começam a decidir por você. Eu tentava ser grata, sabe? Afinal, quantas mães gostariam de morar perto dos filhos? Mas gratidão nenhuma apaga a sensação de estar sendo cuidada como se fosse incapaz. Aos poucos, fui sumindo dentro da própria casa da minha filha. Não escolhia o que comer, não escolhia o que vestir, não podia sair sem avisar. Tudo era para minha segurança. Um dia, Lucas entrou no meu quarto com um desenho. Era a gente dois, sentados no banco da praça, com um sol enorme no fundo. Ele me olhou e perguntou: "Vó, por que você nunca sai mais comigo?" Eu sorri, mas não soube responder. Talvez porque eu mesma não sabia mais sair de dentro de mim. Essa pergunta ficou ecoando dias na minha cabeça. Comecei a perceber que enquanto minha filha me cercava de cuidados, eu me perdia daquilo que mais me definia: a liberdade. Eu não queria ser rebelde, nem ingrata. Eu só queria ser eu. Numa tarde, Carla chegou em casa cansada e, sem perceber, disse uma frase que me atravessou. "Às vezes eu me sinto presa cuidando de você." Ela se calou na hora, tentando remendar o que disse. Mas era tarde. Naquele instante, percebi que estávamos presas. Ela ao medo de me perder e eu ao medo de decepcioná-la. Depois disso, comecei a observar mais e falar menos. Notei que ela desligava a TV quando eu estava vendo meus programas antigos. Que trocou os móveis do quarto dizendo que era para facilitar e que, sem perceber, tinha tirado de mim o pequeno prazer de arrumar a minha cama. Tudo parecia bem intencionado, mas cada gesto desses me roubava um pedaço da minha história. Eu comecei a guardar pequenos segredos. Escondi uma xícara antiga que trouxe da minha casa, deixei um sabonete de lavanda no travesseiro e guardei minha chave velha dentro da gaveta. Era como se esses objetos me lembrassem que eu ainda existia. Uma noite não consegui dormir. Fui até a janela e vi Lucas dormindo, abraçado a um travesseiro. E pensei: será que um dia ele vai entender o que é perder o direito de escolher o próprio caminho? Acho que não, porque ninguém ensina a gente a se preparar para perder a liberdade de forma educada. Se você está me ouvindo agora, talvez entenda o que eu senti. Às vezes, o amor vem com tanta força que sufoca. E quando a gente tenta respirar, parece ingratidão. Mas não é. É só o corpo lembrando que ainda tem alma. Sabe, minha filha, se você se vê um pouco nessa história, aproveita e se inscreve aqui no canal. É assim que a gente vai crescendo, contando histórias que nem sempre são fáceis de ouvir, mas que precisam ser ditas. Porque talvez em alguma casa, uma mãe e uma filha ainda possam se entender antes que o amor vire prisão. Naquela noite, fechei a janela, abracei meu travesseiro e prometi a mim mesma: eu ainda vou reencontrar a mulher que fui antes de trocar minha liberdade por segurança. Os dias começaram a se arrastar. Era como se o tempo tivesse parado dentro daquela casa.
Acordava cedo, tomava café sozinha e ficava olhando o portão fechado lá fora. Aquele portão parecia o resumo da minha vida. Trancado, mas com o mundo inteiro do outro lado. Carla já não perguntava mais o que eu queria. Ela decidia tudo. O almoço, o remédio, a roupa que eu ia usar quando saíamos. E eu, sem perceber, fui me acostumando com a sensação de não decidir mais nada. Era cômodo, mas era vazio. Lembro que uma tarde, enquanto passava roupa, escutei minha filha falando ao telefone. Minha mãe está ótima, graças a Deus. Aqui ela tem tudo o que precisa. Só precisa obedecer. Aquela última palavra ficou martelando na minha cabeça. Obedecer. Nunca pensei que um dia eu seria alguém que obedece. Naquela noite, demorei para dormir. Fiquei lembrando da minha casa, das tardes em que fazia bolo para a vizinhança, do cheiro de café espalhado pela rua. Naquela época, eu sentia que minha vida ainda tinha som, cor, propósito. Agora, o som era o da geladeira, a cor era o branco das paredes e o propósito, eu já não sabia mais. No domingo seguinte, Lucas veio me chamar para brincar. Ele sempre foi meu refúgio, meu pedacinho de alegria. Fomos até o quintal e ele do nada perguntou: Vó, por que você sempre espera a mamãe deixar antes de fazer as coisas? Fiquei sem ar por um segundo. Sorri para disfarçar e respondi: É que agora a vovó mora na casa da mamãe e precisa respeitar as regras dela. Ele me olhou sério e disse, com aquela inocência que só criança tem: Mas antes a senhora fazia as suas próprias regras. Eu gostava mais. Essas palavras me atravessaram como uma flecha. Simples, sinceras. E eu percebi o que tinha perdido. O meu direito de existir do meu jeito. Depois daquele dia, comecei a observar minha vida com outros olhos. Percebi que eu não era mais dona de nada. Nem do meu tempo, nem da minha rotina, nem da minha voz. Eu tinha trocado liberdade por segurança. E segurança demais é uma prisão disfarçada. No meio de uma tarde silenciosa, resolvi abrir o velho rádio que trouxe da minha casa. Liguei no volume baixinho e comecei a escutar uma música antiga. Carla entrou no quarto e disse: Mãe, desliga isso, o Lucas está estudando. Ela não falou por mal, eu sei. Mas naquele momento, parecia que até o som da minha lembrança era proibido. Fui pro banheiro e chorei. Não de raiva, mas de luto. O luto por mim mesma, por tudo que fui e deixei de ser. No espelho, vi uma mulher cansada que pedia permissão para existir. E pensei, se eu não fizer algo agora, vou desaparecer de vez. No dia seguinte, comecei a arrumar minhas coisas em segredo. Não porque eu ia embora, mas porque queria lembrar quem eu era. Peguei uma blusa antiga, dobrei e senti o cheiro do sabão de coco. Coloquei uma foto minha jovem dentro da gaveta e escrevi num papel: Ainda estou aqui. Quando Lucas chegou da escola, ele me viu mexendo nas malas e perguntou: A senhora vai embora, vó? Eu sorri e disse: Ainda não, meu amor, mas tô me lembrando de quem eu sou. Ele riu e respondeu: Então, quando lembrar de tudo, me leva junto? Aquele menino nem imaginava o quanto suas palavras me deram força. Foi como se Deus falasse comigo através dele. Pela primeira vez em muito tempo, senti vontade de reagir. Naquela noite, escrevi uma carta para mim mesma. Dizia assim: Helena, você não é ingrata. Você só está cansada de caber num espaço que encolhe todo dia. Agradeça pelo amor, mas não aceite o controle. A sua vida ainda é sua, mesmo que ninguém entenda. Guardei a carta dentro da Bíblia que sempre deixo na cabeceira e dormi melhor do que em meses. No outro dia, enquanto tomava café, Carla entrou apressada dizendo que tinha esquecido de algo no trabalho. Pela primeira vez, eu não disse: Posso ajudar?
Só desejei um bom dia e continuei tomando meu café. Parecia uma coisa pequena, mas foi um começo. Se você tá me ouvindo agora, talvez entenda. Às vezes, a gente não precisa fugir para se libertar. Só precisa se lembrar do próprio nome. E se essa história tocou o seu coração, se inscreve aqui no canal, minha filha. É de histórias assim que nascem os recomeços. E cada vez que você apoia, ajuda a dar voz para quem, como eu, ficou em silêncio por tempo demais. Naquela manhã, algo dentro de mim acordou. E pela primeira vez, olhei para o portão da casa da minha filha e pensei: um dia eu vou abrir de novo, mas dessa vez, para sair. Depois daquele dia, tudo em mim começou a mudar. Eu ainda fazia as mesmas coisas, mas o olhar era outro. Não era mais o da mulher que aceitava tudo calada. Era o da mulher que começou a se enxergar de novo. Percebi que quando a gente volta a se ver, o mundo também começa a reagir. Carla passou a notar que eu já não concordava com tudo. Ela perguntava: "Mãe, tá tudo bem?" E eu respondia com um sorriso leve: "Tá, só tô lembrando de quem eu sou." Ela achava graça, dizia que eu andava pensativa demais. E eu deixava. Porque aprendi que às vezes o silêncio fala mais do que o confronto. Numa manhã, ela me chamou para conversar. Disse que andava preocupada, que eu estava estranha. Eu respirei fundo e perguntei: "Estranha por quê, filha?" Ela respondeu: "Não sei. Parece que a senhora anda distante, desobediente até." Aquela palavra me cortou. Desobediente. Como se eu fosse uma menina teimosa, e não uma mulher de 75 anos com uma vida inteira nas costas. Fiquei quieta por uns segundos e disse: "Filha, você se preocupa comigo e eu te agradeço, mas cuidar não é me tirar a chance de escolher." Ela tentou argumentar, mas percebi que por trás da preocupação havia medo. Medo de me perder, medo de ser julgada, medo de eu sofrer. Mas o que ela não entendia era que eu já estava sofrendo, só que de dentro para fora. Nos dias seguintes comecei a fazer pequenas mudanças. Voltei a cozinhar o que eu gostava, mesmo que ela dissesse que não precisava. Peguei o ônibus escondida e fui até a feira comprar flores. Foi a primeira vez, em muito tempo, que senti o vento no rosto e o coração leve. As pessoas me olhavam com simpatia. Algumas até me cumprimentaram, achando que eu morava por perto. E pela primeira vez, não me senti velha. Me senti viva. Quando voltei, Carla ficou preocupada. "Mãe, onde a senhora foi?" Eu respondi: "Dar uma volta." Ela quis insistir, mas eu só sorri. Aquele sorriso que diz: "Não precisa entender, só aceitar." A partir daí, comecei a guardar dinheiro do meu benefício sem contar para ela. Não era segredo por maldade, era por necessidade. A necessidade de provar para mim mesma que ainda podia planejar alguma coisa sozinha. Todas as noites eu olhava para o portão e imaginava o momento em que ele se abriria novamente. Não por raiva, mas por amor. Amor pela mulher que eu tinha esquecido de ser. Até que um dia, durante o café, Carla me contou que pensava em reformar a casa e transformar o meu quarto em escritório. Ela disse sorrindo, achando que era algo bom para todos. Mas aquele sorriso me desmontou. Era o sinal de que, dentro da própria casa dela, eu era temporária. Fiquei calada, só disse: "Acho uma boa ideia." Mas dentro de mim, uma certeza nasceu. Eu precisava ir embora antes que minha ausência virasse conveniência. Naquela tarde, sentei com Lucas para assistir a um filme. Ele encostou no meu ombro e disse: "Vó, quando eu crescer, quero ser livre como a senhora." Sorri e respondi: "Então nunca deixe ninguém te convencer de que amor é controle, meu amor." Essas palavras saíram da minha boca
sem que eu percebesse o quanto diziam sobre mim. Era o recado que eu precisava ouvir. Naquela noite, abri o armário e tirei a mala. Não com tristeza, mas com calma. Comecei a dobrar minhas roupas, uma por uma, sem pressa. Cada peça parecia uma lembrança voltando pro lugar. A foto que eu guardei na gaveta, dobrei junto com a carta que escrevi para mim mesma. Eu sabia que ainda não era hora de partir, mas precisava estar pronta. Se você chegou até aqui, minha filha, aproveita e se inscreve no canal. Essa história é só mais uma entre tantas, que ainda precisam ser contadas. A sua inscrição faz parte disso. É o jeito de mostrar que você também acredita em recomeços. Mas voltando para minha história. Nos dias seguintes, comecei a caminhar sozinha pelo bairro. Ia até a padaria, cumprimentava os vizinhos, comprava pão quente. Pequenas coisas, mas para mim eram vitórias. A cada passo eu me sentia mais perto da minha casa, mesmo sem ter voltado para ela ainda. E quanto mais eu me fortalecia, mais Carla tentava me cercar. Não por maldade, mas porque o medo dela aumentava na mesma proporção que a minha coragem. Uma noite ela me disse: "Mãe, não quero que a senhora saia sozinha mais, ouviu?" E eu, com serenidade, respondi: "Filha, você já me ensinou a cuidar dos outros. Agora me deixa lembrar como é cuidar de mim." Ela me olhou surpresa, mas não respondeu. Apenas saiu, deixando um silêncio pesado entre nós. Mas, para mim, aquele silêncio soou como liberdade. Eu sabia. O momento de partir estava chegando. O dia que eu decidi ir embora começou como qualquer outro. O sol entrava pela janela e o cheiro do café da manhã vinha da cozinha. Mas dentro de mim, algo já estava decidido. Carla falava sobre o trabalho, sobre as contas, sobre tudo que achava que eu precisava ouvir. E eu, pela primeira vez, só escutava, sem interromper, sem justificar, sem tentar agradar. Quando ela terminou, eu disse apenas: "Filha, eu vou voltar para minha casa." O silêncio que se fez foi quase palpável. Ela me olhou assustada. "Como assim, mãe? Lá é longe. A senhora vai ficar sozinha." Eu respirei fundo e respondi: "Filha, eu já tô sozinha há muito tempo, mesmo morando aqui." Ela tentou argumentar, dizendo que eu estava sendo ingrata, que ela só queria o meu bem. Mas o tom dela tremia, e o meu também. Não era raiva, era amor tentando se reorganizar. Expliquei calmamente que não queria brigar, só queria viver de novo. Que eu sentia falta do meu quintal, do cheiro da minha casa, do meu silêncio, aquele que era meu de verdade. Carla chorou, e eu também. Disse que se sentia uma filha ruim, que tudo o que fez foi para me proteger. E eu abracei ela. "Você é uma boa filha, meu amor. Só esqueceu que sua mãe ainda sabe viver." Ficamos assim por um tempo, em silêncio, chorando juntas. Acho que ali ela entendeu o que eu vinha tentando dizer sem palavras. Nos dias seguintes, ela tentou me convencer a repensar. Prometeu me deixar mais à vontade, mudar algumas coisas. Mas não era sobre regras, era sobre pertencimento. E quando a gente deixa de se sentir parte, já não há promessa que conserte. Enquanto ela trabalhava, comecei a separar minhas coisas com calma. Dessa vez, não escondido. Cada dobra era um pedaço da minha coragem voltando. Guardei a Bíblia, a foto, a carta, a xícara antiga, o rádio. Tudo o que restava da mulher que eu era. Lucas percebeu. "A senhora vai embora mesmo, vó?" Respondi sorrindo. "Vou, meu amor, mas vou continuar te vendo. É só outro endereço." Ele me abraçou forte e disse baixinho: "Então leva meu desenho para não esquecer de mim." Quando peguei aquele papel com nossas duas figuras sentadas no banco da praça, percebi que o amor verdadeiro não prende.
Ele acompanha, mesmo de longe. No último jantar, eu e Carla quase não falamos. Mas houve paz. Ela finalmente entendeu que me deixar ir era outra forma de cuidar. Se você tá me ouvindo agora, talvez também tenha alguém que ama demais. E por isso, tenta segurar. Mas amor que prende, mesmo com boas intenções, machuca. E às vezes, o maior gesto de amor é abrir o portão e deixar o outro escolher para onde ir. Quando a noite chegou, deixei a mala pronta ao lado da cama. Olhei para o teto, fechei os olhos e agradeci. A dor de ir embora era grande, mas a de ficar já não cabia mais em mim. Acordei cedo naquele dia. O céu estava claro, o ar leve, e pela primeira vez em muito tempo, senti vontade de arrumar o cabelo. Carla ainda dormia quando deixei o bilhete na mesa. Filha, obrigada por tudo. Não tô indo embora de você. Só tô voltando pra mim. Saí em silêncio, levando a mala pequena e o coração cheio de coragem. O portão fez o mesmo barulho de sempre, mas agora ele soava diferente. Soava como liberdade. O caminho até minha casa parecia outro. As ruas, as árvores, até o vento tinha um cheiro novo. Quando cheguei, a pintura estava gasta, o jardim tomado pelo mato e a fechadura rangia. Mas para mim, tudo aquilo era vida. Abri a porta e senti o cheiro de casa velha misturado com lembranças. Sentei no sofá, fechei os olhos e respirei fundo. Era o mesmo ar, mas agora era meu de novo. Passei o dia inteiro limpando, abrindo janelas, lavando cortinas. Cada gesto era como recuperar um pedaço da minha alma. Coloquei as orquídeas na janela, liguei o rádio e deixei a música tocar sem medo de incomodar ninguém. Chorei ouvindo o chiado do som antigo, mas foi um choro bom, de quem volta a se ouvir depois de muito tempo calada. Nos dias seguintes, comecei a reconstruir a rotina. Fazia café para mim mesma, regava as plantas, lia a Bíblia pela manhã. Não havia luxo, nem companhia constante, mas havia paz. E paz é o que sobra quando a gente volta pro próprio ritmo. Alguns vizinhos vieram me visitar. Outros se surpreenderam por eu estar sozinha de novo. A senhora não sente medo? Eu sorria e respondia. Sinto, claro, mas prefiro sentir medo sendo livre do que viver segura e sem alma. Às vezes Carla ligava. No começo com culpa, depois com carinho. Aos poucos fomos reconstruindo nossa relação, agora com distância, respeito e amor verdadeiro. Ela entendeu que não precisava me proteger de tudo. E eu aprendi que o amor dos filhos é bênção, mas não substitui a própria vontade de viver. Um dia, Lucas veio me visitar. Trouxe um caderno e disse: Vó, a professora pediu para escrever sobre coragem. Eu escrevi sobre a senhora. Sorri e chorei ao mesmo tempo. Aquele menino tinha entendido tudo sem precisar de explicação. À noite, sentei na varanda e olhei o céu. As estrelas pareciam mais próximas. Peguei a carta que escrevi meses antes e reli em voz alta. Agradeça pelo amor, mas não aceite o controle. Fechei os olhos e agradeci. Não só por ter voltado para casa, mas por ter voltado para mim. Se você chegou até aqui, minha filha, e essa história te tocou de alguma forma, se inscreve no canal. É com o seu apoio que a gente continua compartilhando histórias que curam, libertam e inspiram. Histórias como a minha, e talvez como a sua também. Cada inscrição é um gesto de carinho, um jeito de dizer, eu te entendo. E olha, nunca é tarde para se reencontrar. Hoje, quando acordo e sinto o cheiro do meu café, sei que tomei a decisão certa. Não porque voltei para um lugar, mas porque voltei para dentro de mim. E se eu pudesse deixar um conselho para quem me ouve agora, seria esse: ame seus filhos, mas não esqueça de amar a si mesma. O amor verdadeiro não te prende, ele te devolve o direito de viver.
Já faz mais de 1 ano desde o dia em que voltei para minha casa. Muita coisa mudou, mas o mais importante é que eu mudei junto. Hoje, quando abro a janela e sinto o vento da manhã, sei que cada brisa traz uma lembrança boa e nenhuma culpa. Não existe arrependimento quando a decisão vem do coração. Eu precisei me perder para entender o valor de estar em paz com o próprio silêncio. Minha filha vem me visitar todo fim de semana. Traz bolo, conversa, ri, me ajuda a cuidar das plantas. Mas, acima de tudo, me respeita. Agora ela me vê como uma mulher que continua vivendo, não apenas como uma idosa que precisa de cuidados. E isso é tudo o que eu sempre quis. Respeito, não piedade. Lucas continua sendo meu anjo de luz. Às vezes ele chega correndo, senta no chão e pergunta: "Vó, ainda é bom morar sozinha?" E eu digo: "É, meu amor, porque agora o sozinha é só um endereço. O meu coração tá cheio." A solidão que antes me assustava hoje virou minha companheira. Ela não dói, ela ensina. Aprendi que solidão é quando a gente se sente invisível, cercada de gente. Mas solitude é quando a gente se basta e encontra alegria no próprio silêncio. Nem todo mundo vai entender essa escolha. Alguns acham egoísmo, outros chamam de coragem. Mas pra mim, é só vida. Vida do meu jeito, no meu tempo, na minha casa. Se eu pudesse voltar atrás, ainda teria ido morar com a Carla. Porque, sem essa experiência, talvez eu nunca tivesse redescoberto quem sou. Às vezes, é caindo que a gente entende a própria força. E é perdendo o rumo que a gente encontra o caminho de volta para casa e para dentro da gente. Sabe, minha filha? Se você tá ouvindo essa história e sente que algo nela parece um espelho, talvez seja hora de se olhar com mais carinho. Nem toda forma de amor precisa de presença constante. O amor também vive quando há distância e liberdade. E se você é filha, lembre, cuidar não é dominar. É confiar que quem te criou ainda sabe escolher. A velhice não é o fim de nada. É só uma fase em que o tempo cobra da gente o mesmo respeito que um dia demos aos outros. Hoje, quando sento na varanda e escuto o rádio, sinto orgulho de mim. Orgulho de ter escolhido viver, mesmo quando parecia tarde demais. De ter entendido que a idade não é um limite, é só um número que acompanha a alma de quem não desistiu. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal. É assim que a gente continua espalhando histórias de coragem e recomeço. Histórias que lembram que nunca é tarde para retomar as rédeas da própria vida. Deixa o seu gostei, comenta de onde você me assiste. Quero conhecer o seu cantinho também. E lembre, sempre existe tempo para escolher a si mesma. Porque, no fim das contas, a liberdade é o amor mais bonito que alguém pode se dar. Às vezes eu me pego pensando em quantas mulheres da minha idade estão vivendo o mesmo que eu vivi. Caladas, dentro de casas cheias, mas com o coração vazio. Mulheres que abriram mão da própria rotina por amor e acabaram esquecendo que também merecem amor por si mesmas. Quando a gente envelhece, as pessoas costumam falar em cuidar. Mas poucos entendem que o maior cuidado que podem nos dar é deixar que a gente continue sendo quem é. O corpo pode cansar, mas o espírito não. E é nele que mora a vontade de continuar aprendendo, sonhando, errando, recomeçando. Hoje eu entendo que a liberdade não tem idade. Ela mora nas pequenas escolhas. No café passado na hora, na planta que floresce, na cadeira que a gente puxa para ver o pôr do sol. A liberdade está no direito de dizer: não quero, não posso, não hoje. E também no direito de dizer: agora é a minha vez. Quando olho para trás, não sinto raiva nem mágoa da Carla. Sinto gratidão, porque foi através dela que eu entendi a diferença entre amor e controle. Ela queria me proteger,
e eu só queria viver. Hoje protegemos uma a outra, cada uma no seu espaço, no seu tempo, com o mesmo respeito. Lucas às vezes ainda pergunta se eu me sinto sozinha, e eu respondo que não. Digo que aprendi a conversar com o silêncio, e ele, curioso, pergunta o que o silêncio me diz. Eu sorrio e respondo. Ele me diz que eu sobrevivi e que ainda sei ser feliz. Sabe, minha filha, talvez a maior lição dessa história seja essa. Não importa a idade, ninguém nasceu para viver em gaiola, mesmo que ela tenha laços de amor. A gente precisa abrir as asas, devagar, sem culpa, sem medo. Porque a vida não acaba quando a gente envelhece. Ela só muda de ritmo. Se você tá me ouvindo agora e sente que o seu coração anda apertado, eu quero te dizer uma coisa. Respira. Você ainda tem tempo. Tempo para recomeçar, para escolher um novo caminho, para voltar para casa, para dentro de si. O tempo da coragem é sempre o agora. Então, minha filha, se essa história te tocou, se enxergou um pedacinho de você aqui, aproveita e se inscreve no canal. Assim você ajuda a espalhar mensagens de esperança e força. Cada história que a gente conta é uma luz acesa na vida de quem achava que já estava tudo escuro. Aqui nos Sussurros da Verdade, acreditamos que toda alma tem uma história para contar. Histórias que emocionam, inspiram e curam corações. E se você quiser continuar caminhando comigo, é só apertar o botão da inscrição e deixar seu gostei. Assim, o YouTube entende que esse tipo de conteúdo merece chegar em mais pessoas. Eu sou Helena. E essa foi a minha história. Um pedaço simples, mas verdadeiro, da vida de uma mulher que um dia achou que a liberdade tinha ficado para trás e descobriu que ela só estava esperando o momento certo para voltar. Obrigada por me ouvir. E nunca esqueça, a idade pode até mudar o corpo, mas o coração não envelhece nunca.